o pensamento, ele é uma folha branca, ele aceita qualquer coisa. Mas o que você está pensando não significa que é a realidade. A realidade é soberana. O que você está pensando pode estar errado. Eu posso pensar qualquer coisa. E é aqui que a gente se perde, num labirinto de ideias confusas. E aí o que a realidade faz? A realidade nos educa. Porque a realidade é o que é. Não é o que eu penso nem o que eu quero. É o que é. Interessante isso, né? É muito interessante, Haroldo. Então a gente vai... Haroldo, me veio à mente agora, né? Você me ajudar a pensar que nós não somos um poema, como diz o Augusto dos Anjos ali na Matéria Cósmica, né? Escrito apenas por nós mesmos. Nós não somos um poema escrito pelas nossas próprias mãos, exclusivamente. Sim, me veio esse pensamento de que a gente deve. Porque uma outra poesia de um amigo desencarnado falava disso, né? A poesia que quer tomar o lápis. E ele fala assim: devemos deixar o lápis nas mãos de Deus. Então, quando ele fala isso, me veio muito do que você está falando, esse conhece a ti mesmo, esse trabalho de compreender essa jornada, compreender ali de ordinário são eles que vos dirigem, essa presença divina em nosso favor, que enquanto nós não alcançamos Deus, Deus nos alcança, né? Até você falava muito daquele livro, né? Deus em busca do homem, não é isso? Exatamente. Você acha que esse pensamento, assim, como é que a gente trabalha isso para que a gente esteja menos ansioso, assim, sabe? Isso é uma coisa bonita, né, Júlio? Porque, assim, nós somos criaturas. Criaturas. Cujo destino é ser co-criador, não criador. Criador só há um. Só há um. Só há um criador. Nós somos co-criadores. O Fabiano Rodrigues está perguntando uma coisa. Haroldo, nessa série matemática, a gente se aproxima cada vez mais da parede nas primeiras divisões, depois o tempo de avanço é mínimo. Na evolução... Sim, Fabiano, pensa no Cristo. A evolução vai ficando cada vez mais... É uma coisinha, né? Mas que é muito, né? Haroldo. Sabe o que acontece? O Emmanuel é interessante. Ele fala assim, gente, tem o infinitamente grande e tem o infinitamente pequeno. No macro e no micro. Então ele fala, avançou um pouco. Porque são sutilezas, né? São sutilezas. Então isso é bonito porque o que revela? Nós caminhamos para a comunhão. A comunhão. Que é o que André Luiz diz. Processo de comunhão indescritível. Indescritível. Quando essa comunhão se dá, nós não sabemos mais o que acontece, gente. Porque não é mais a nossa relação. Eu vou dar só um exemplo aqui para a gente finalizar. Depois a gente volta aqui, né, no primeiro mandamento. Tem uma cena no Obreiros da Vida Eterna que é o Asclépios. O Asclépios é um espírito que está aqui na Terra, em esferas superiores. Espírito de uma hierarquia boa, ele encarna em intervalos não menores que 700 anos. Então, imagina, ele fica 700 anos no mundo espiritual, e aí vem, depois fica mais... Já está nesse nível. E quando ele vai se manifestar lá em nosso lar, ele precisa se corporificar, por quê? Porque na esfera que ele vive, não tem forma mais.
Pensa sobre isso. É inconcebível para nós. Ele não tem mão, não tem braço. Está lá no livro dos Espíritos. O Espírito todo enxerga, o Espírito todo ouve, ele enxerga em 360 graus. Então, a gente não tem como conceber. Tem como conceber. Como é que ele toca violão, Júlio? Com pensamento. Como é que é a música? Não tem limite, Júlio. Não tem limite, não tem mais corda, não tem mais dedo, não tem mais traste, não tem mais limite. Como é que é a música dele, Júlio? Você consegue conceber? Eu não consigo. Eu consigo conceber, assim, um piano, 88 teclas, o violão, né, 16 casas, 6 cordas, aí põe uma sétima, inventa aqui, inventa ali. Como que nós vamos entender um ser desse, Júlio? Né? Ele não tem fome, ele não tem mais boca, não tem língua, não tem esôfago, não tem corda vocal. Só abrindo mão das formas. Não tem sílaba, não tem fonema. Não tem mais linguagem falada. Como é que você compreende? Não compreende. Então, a gente ficar elucubrando isso aqui é um surto. A gente tem que pôr o pé no chão e falar, opa, isso está além da minha compreensão. É falar de uma cor para alguém que nunca viu cor alguma. Isso. E eles usam essa metáfora a todo momento. Os espíritos falam assim, como é que eu vou explicar isso para vocês? Como é que eu vou explicar as cores para um cego de nascença? Olha aqui. Nós nunca vimos. Nunca vimos. Falta-nos o sentido. Como é que imagina, Júlio? Como é que são as relações entre eles? Como é que são? Então, assim, é uma coisa que não tem nenhum ponto de contato com a nossa vida. E aí é impossível da gente imaginar. Porque a vida deles não tem nenhuma analogia com a nossa. Nenhuma analogia com a nossa. Como é que eu compreendo? Agora, isso é o Asclépios, hein? Está aqui na Terra. Que o André Luiz, quando o André Luiz vê o Asclépios, ele fala, nossa, isso aí deve ser um ser. Eu falo, não, André, esse aqui é da Terra. O projeto dele agora é evoluir para fazer parte de outras comunidades, além da Terra. Júpiter e Saturno. É o projeto dele. E os que estão lá em Júpiter e Saturno, o benfeitor continua. E os que estão em Júpiter e Saturno estão querendo fazer parte das comunidades do Sol. Os que estão no Sol estão querendo fazer parte das comunidades. Então, não adianta. Então, é nesse sentido que não é produtivo a gente ficar nesse exercício de adivinhação. Né? Porque é um jogo de adivinhação de probabilidade. Né? Haroldo, se tem um ponto de contato, talvez seja o que o Cristo nos traz, né? Que a minha vontade é fazer a vontade de meu Pai, que está nos céus. E isto prevalece para todos, né? Isto é uma diretriz já, inclusive, que já nos foi trazida, é muito rica, né? Porque se tem algo em comum entre a missão deles e nossa, é essa, né, Haroldo? Fazer a vontade do Pai, né? E que está totalmente ligado com esse primeiro mandamento, né? Totalmente ligado a esse primeiro mandamento. E o Haroldo, ele precisa sair, que já está na hora. Mas eu queria comentar que para mim ficou que mesmo para esse espírito não há outro Deus além, né? Assim, essa lei, esse primeiro mandamento, ele é válido desde espírito imperfeito até